Então, pessoal, como não deu para passar tudo no primeiro vídeo, eu vou terminar aqui nesse segundo vídeo, tá certo? Então, a gente estava falando sobre clonagem, então a gente vai continuar falando aqui da clonagem. Então, como eu falei, pessoal, a clonagem é um experimento que você vai tirar o material genético de uma ovelha, né, ou de um ser qualquer, no caso aqui está representado pela ovelha, vai pegar esse material, né, genético, essas informações que tem lá no DNA, tirar do outro animal aquelas informações genéticas e injetar o do animal que você quer clonar. E vai aparecer o quê? Um ser geneticamente igual àquele que tinha, certo? Então, quando a gente faz um clone, a gente está criando uma cópia daquele determinado ser, né? Por exemplo, se fosse fazer uma cópia do Marcelo, pegaria o material DNA do Marcelo e a pessoa que fosse ter o filho retiraria o material genético dela e só injetaria o meu material genético para quando nascesse, nascer uma cópia minha, certo? Mas até que ponto, né, seria produtivo isso, né? No caso, se eu quisesse ter um filho e não tivesse condições de tê-lo, por ter algum problema no meu aparelho reprodutor, aí no caso uma mulher poderia fazer essa clonagem para mim e o menino ia sair a minha cópia, a minha cara, né? Mas se eu pego para outros meios, por exemplo, para obtenção de órgãos, né? Ou se não, se eu quiser escravizar, porque não existe legislação para um clone, né? Então, o que, é que pode acontecer? Se eu fizer uma clonagem humana minha e eu saber que eu tenho uma doença que no futuro ela vai se manifestar, eu posso pegar o órgão daquela pessoa e por achar que é uma propriedade minha. Isso não é legal, porque ele também é um ser humano. Ele também é um ser vivo, né? Então não é justo tirar a vida dele para dar vida para mim. Né? Até que ponto a clonagem seria interessante? Né? Por exemplo, quando eu tenho um animal que eu perdi e eu quero ter o mesmo estilo de animal, não é que ele vai ter as características, ele tem a aparência daquele ser, né, que você perdeu. Mas não significa que as reações dele vai ser igual a daquele outro ser que você perdeu, certo? Então, clonagem, até que ponto eu posso dizer que ela é benéfica, né? Eu acredito numa clonagem, por exemplo, numa extinção dos seres. Quando você tem um ser que está prestes a ser extinto, aí você pode ou fazer a transgenia ou, se não, fazer a clonagem. Eu sou a favor desse ponto. Mas quando você usa a clonagem para fins ou de escravização ou para fins de pensar no seu bem-estar e tratar o clone como objeto, eu sou muito contra isso. Eu não aprovo esse tipo. Então são coisas que a gente tem que pensar perante a sociedade, porque a sociedade hoje ela não tem uma legislação concreta para clone, né? Então a gente tem que ver isso. Então, podemos definir que a clonagem como um método científico artificial de reprodução que utiliza células somáticas, aquelas que formam os órgãos, pele e osso, no lugar do óvulo e espermatozoide. Vale lembrar que um método artificial, pois sabemos, na natureza os seres vivos se reproduzem através das células sexuais e não por células somáticas. As exceções desses tipos de reprodução são os vírus, bactérias e diversos seres unicelulares. A primeira experiência de clonagem em animais foi no ano de 1996, na Escócia, no Instituto de Biologia em Rosley, onde o embriologia responsável foi o Dr. Wilmot, né? Ian Wilmot. Ele conseguiu clonar a ovelha batizada por Dolly. Após a experiência, vários animais foram clonados, como, por exemplo, bois, cavalos, ratos e porcos, rãs também já foram clonadas. Mas eles viram que quando ele clona um animal, a célula também tem um contra. Ela envelhece mais rápido. Então é um dos problemas da clonagem, porque metabolicamente ela vai tendo doenças
genéticas, né, reações, por exemplo, uma artrite, uma artrose, mais rapidamente se desenvolve naquele animal, mesmo sendo novo. Né? Aí vamos ver aqui. Santa Mãe de Deus, né? Eu fui clonado, um menino olhando para um bebezinho aqui, né? Um bonequinho. Tipos de clonagem. Tem a clonagem natural. Né? A clonagem natural é quando você clona sem devidos fins, né? De matar ou de... É só mesmo para pesquisa. A clonagem induzida, né? Quando você pode pegar, por exemplo, eu quero fabricar um órgão determinado, eu posso retirar células para formar aquele órgão e posso induzir aquele órgão em laboratório, né? Fazer aquele órgão perdido no laboratório. Clonagem reprodutiva, para reprodução, né? Ou se não, clonagem terapêutica, né? No caso aí, para fazer uma terapia, né? Então são esses tipos de clonagem. Embora as técnicas de clonagem terem avançado nos últimos anos, a clonagem dos seres humanos ainda está muito longe de acontecer. Alguns limites científicos, a questão da ética religiosa tem se tornado um anteparo para essas pesquisas com seres humanos. Quem assistiu o Clone, ele falou muito sobre esse tipo de clonagem. Também quem assistiu, além da novela O Clone, tem um filme muito bom, A Ilha. Assistam, que também é muito bom, e ele fala também sobre clonagem. Né? De um lado, a religião, principalmente os cristãos, colocam-se radicalmente contra qualquer experiência nesse sentido, por não achar que, no caso, não foi feito por Deus, e sim pelo homem. Então, fica esses debates, né, sobre a clonagem. E os governos em vários países proíbem por considerar um desrespeito à ética do ser humano. Achar que se você faz um clone, né, então está desrespeitando, né? Quem sabe criar uma cópia minha sem eu saber? Né? Então até que ponto vai essa genética, né? E pessoal, são temas polêmicos, né, como eu falei para vocês. A clonagem, né, tem o seu peso pós e contra, a transgenia também, né? E outra, a questão da transgenia, do projeto Genoma, a gente tem pós e contra. E nesse momento final, eu quero que vocês façam análise dos pós e contra e coloquem na devolutiva do professor, tá certo? Então eu agradeço pela presença de cada um. Quem não pôde assistir, assista esse vídeo, né, que é uma complementação. E aí você esclarece suas dúvidas. E até a próxima aula, que a gente vai fazer uma revisão, já preparando vocês para o simulado que vai ter no começo do mês, tá certo? Então, beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana. Não esqueçam de dar as devolutivas para me poder marcar a presença, tá certo, meus queridos? Então até a próxima aula, tudo de bom. Qualquer dúvida, me